Bom estar com vocês hoje mais uma vez e eu queria hoje fazer algo diferente dos outros dias que estou fazendo. Cada dia eu estou fazendo um capítulo, porém ontem eu só fiz a introdução do capítulo 19 e hoje eu quero terminar o capítulo 19. Então, portanto, hoje eu vou fazer uma parte 2 do capítulo 19. Ontem falei a vocês que Provérbios capítulo 19 fala sobre nós estamos aprendendo a buscar ter uma vida íntegra. Como é que eu faço, pastor, para ter uma vida íntegra? Bem, primeiro, ele diz que deveríamos dar testemunho dessa vida íntegra. Depois, ele fala sobre relacionamento, né? Sobre nós darmos relacionamento da nossa vida íntegra. E temos que mexer com o coração. Ontem eu li somente a primeira parte, a perícope ali da primeira parte, o testemunho de uma vida íntegra, e hoje eu quero falar sobre os relacionamentos de ter uma vida íntegra. E você parar um momento e avaliar quem são as pessoas que estão ao seu redor, se elas também têm esse mesmo estilo de vida íntegro que Salomão fala aqui para os reis. Bem, continuemos então, Provérbios capítulo 19, versículo 10 ao 18. Diz assim, ó: O tolo não fica bem viver no luxo. Ao tolo não fica bem viver no luxo. Quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, diz a palavra, e esse lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho, enquanto há esperança, mas não se exceda ao ponto de matá-lo. Então, perceba aqui, querido irmão, que a integridade nos relacionamentos faz-se muito você parar e atender a integridade nos relacionamentos. Também atinge essa integridade dos relacionamentos as pessoas com quem você também se relaciona. Ter integridade nos relacionamentos faz com que você não só seja íntegro, mas também as pessoas que se relacionam com você precisam ser pessoas que sejam íntegras também no relacionamento. Por exemplo, o texto aqui ele cita vários níveis de relações humanas, de relações, né? Vários níveis aqui. Desde o servo com o rei, o versículo 12, né? Vem falando a indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva, ou seja, a relação do rei com os seus súditos. A relação também do pobre e da pessoa rica, o versículo 10, versículo 15 e o versículo 17 vem falando sobre essa relação, né? Versículo 10 deixa muito claro aqui, o tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Olha, como é interessante você parar um momento e avaliar aqui, porque às vezes nós percebemos pessoas que são tolas quando elas vivem no luxo, mas não têm condição de pagar o luxo que vivem. Como é que é isso, pastor? Você deve conhecer pessoas assim. Pessoa ali não tem condição de ter aquele carro. E aí a pessoa faz o quê? Ela compra aquele carro bem caro, mas ela não tem a condição. E ela, se o carro quebra, se acontece alguma coisa, ela não consegue consertar o carro. Ela não consegue nem botar gasolina naquele carro que é muito caro e está pagando uma prestação altíssima. Quantas pessoas estão com seu carro no leilão porque não conseguiram pagar o financiamento?
não fizeram o devido cálculo. Essas pessoas são configuradas como pessoas tolas. E não ficaria bem uma pessoa tola viver no luxo. Por quê? Porque ela não está no nível de viver daquela forma. Uma pessoa que ganha pouco e está gastando mais do que ganha é uma tolice, de acordo com Salomão. Quanto menos ao escravo que domina os príncipes. Olha, se você é uma pessoa inteligente, ah, às vezes não é bom você ser dominado por uma pessoa que não é tão inteligente quanto você. Essa é uma glória de alguém que não é tão inteligente. Eu falei para vocês porque você consegue entender também a radiografia contrária aqui. Não é bom que uma pessoa que é escrava domine o príncipe. Não é bom, querido irmão, que você seja o especialista na área, mas você deveria ser o generalista para que você traga o especialista para trabalhar para você. Sabe aquele cara que quer entender de tudo? Ele acaba não entendendo de nada. Aquele camarada que quer ser especialista em tudo, ele acaba não sendo especialista em nada. Então, seria bom que você pare um momento e faça o seguinte: olha, eu não quero me aprofundar em muitas coisas, mas eu quero entender dessas coisas. Então, eu vou chamar pessoas que são entendidas para fazer isso daqui. Aí você vai ver um empresário que não é tão inteligente, certo? Não teve ali, você deve conhecer uma história dessa, né? O cara não foi tão inteligente, o cara não tem toda a habilidade, mas ele é empresário e quem trabalha para ele sabe mais do que ele. Essa é a glória do cara. Por que a glória do cara? Porque ele soube entender o jogo de colocar pessoas e delegar pessoas para trabalhar para si. Portanto, você precisa entender que há aqui um conselho para o pobre e o rico, desde o servo e o rei, para os filhos e os pais, versículo 13 e o versículo 18 falam isso. Um tolo é a desgraça do pai, um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Será que você que está aqui sendo filho é a desgraça da sua família? Porque você faz tudo de errado ou fez tudo de errado? Será que você tem um filho que é tolo e isso te machuca tanto ao ver, puxa vida, meu filho fazendo isso, meu filho, pastor, o senhor não sabe a luta que eu passo com esse meu filho, pastor. Um filho tolo acaba sendo uma desgraça para os seus pais, destruindo a si, mas também levando junto os seus pais. Por isso, ele fala sobre esses relacionamentos entre pai e filho. Porque o filho não deveria e não pode ser tolo, porque ele está envergonhando o seu próprio pai, que é um outro versículo que Salomão fala em outros capítulos. Uma esposa, por exemplo, que é o tempo todo briguenta. Uma esposa, por exemplo, que é o tempo todo reclamando. É como se fosse uma goteira, segundo ele, que não para. Porque muitos maridos, às vezes, querem ir para o bar. Porque muitos maridos, às vezes, querem ir para fora. Porque suas próprias casas são infernos em sua vida. Você tem que ter sabedoria, querida irmã, para poder você ir por caminhos que não fazem com que sua família se espalhe. Às vezes você está atraindo problema na sua própria casa, com seu próprio esposo, por causa da sua língua, porque você é briguenta, porque você não aguenta algumas reclamações, alguns problemas, então você tripudia. Isso vai te dar problema com teu filho, porque vai te afastar de ti, vai te dar problema com teu esposo, porque também vai se afastar de você. E a casa vai ficar um caos. Lembre-se que o humor da casa, a tranquilidade da casa, a felicidade da casa é a temperatura da mulher. Então, quando você, querida irmã, está muito chateada, saiba que a casa também está chateada. Quando você, querida irmã, está triste, a casa também fica triste. Portanto, deveria as mulheres levar em conta esse versículo para que o seu lar seja uma bênção. Perceba que sabedoria nos relacionamentos, sendo os relacionamentos íntegros, né? E aí ele fala sobre esposo e esposa, né? Corrija seu filho, versículo 18, enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Então, por exemplo, tem gente
que, ao corrigir seu filho, é muito duro. Corrija seu filho. Olha o que ele está falando, você tem que corrigir. Mas você tem que pesar a mão de tal forma que você não espante o menino, que você não destrua o brio do menino. Eu lembro que uma vez eu vi o papai falando, né? Que olha, você bate em tudo, só não bate no rosto, porque o rosto tira o brio do menino. Eu lembro na época que era menino, o papai sempre batia na perna, né? Dava essa cipuada na perna, no bumbum, mas tinha o rosto para não perder o brio. Você não bate no rosto. Ou seja, corrigir seu filho. Sim, você tem que corrigir. Enquanto há esperança, enquanto ele é jovem. Porque corrigir depois de velho, você não consegue mais, ou você tem que gastar 3, 4 vezes energia para corrigir seu filho. Porém, mas não se exceda nessa correção que você vai fazer, ao ponto de você destruir o seu filho. Ele fala para você ter um certo equilíbrio no relacionamento aqui, ter relacionamentos íntegros aqui. Esse temperamento que Salomão está falando aqui e as relações que ele declara, elas precisam ser cuidadas para conseguir manter a integridade nos relacionamentos. Por que ele fala isso? Porque ele declara que se você não tiver uma integridade nos relacionamentos, isso poderia se quebrar facilmente com a falta de sabedoria. Se você não consegue ter sabedoria nos seus relacionamentos, certamente seus relacionamentos vão quebrar por essa falta de sabedoria da sua parte. O versículo 16 fala muito bem isso. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Quem é que entende o que Salomão está falando aqui vai guardar a sua própria alma, diz ele aqui. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. É um fato. Por isso, é importante ter bom senso e é importante que você tenha autocontrole. Também ele declara que a falta de integridade nos relacionamentos faz com que a pessoa seja de uma forma com alguém e diferente com outros. Já viu? Eu já vi isso. Gente que com um pobre trata de um jeito e quando é um irmão mais rico trata de outro. Você já viu gente assim? Falta de integridade nos relacionamentos. Você deveria ser correto com todos. Você deveria ser cortês com todos. Você deveria ser ali uma pessoa boa com todos, sensato, íntegro com todos. Mas uma pessoa íntegra não precisa temer ninguém. Quando você é íntegro nos relacionamentos, por que você vai ficar com medo dos outros? Se você tá no seu direito, se você está certo, se você anda em retidão. Então não temeremos os relacionamentos se nós não temeremos o homem, se nós estivermos com Cristo, se nós estivermos apegados ao Senhor, se nós estivermos sendo corretos, íntegros nos relacionamentos. Por quê? Porque não há o que dever para o próximo se nós estamos corretos. Então você não vai andar preocupado se alguém vai encontrar uma coisa errada que você fez. Se você está andando reto nos relacionamentos. Bem, seja íntegro, querido irmão, no relacionamento. Você precisa ser íntegro porque as pessoas saberão quem é você. Tem gente que é falsa. Ele está falando muito aqui, Salomão, sobre você ser uma pessoa decente. Não, é uma pessoa a quem eu posso confiar. Uma vez eu lembro, eh, aí a gente procura no Brasil, né, desses grandes nomes do Brasil, quem é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Eu me lembro de um homem brasileiro, né, o Silvio Santos. Ele era um cara íntegro, um cara correto, por mais, né, que não fosse cristão, mas o que baseava ele era o judaísmo, ele era judeu, e ele era correto com os seus funcionários ali. Houve uma certa feita que o Abravanel, né, o senhor Abravanel, o Silvio Santos, foi roubado pelo seu gerente sobre como é que é o nome? Um banco que ele tinha, né, o Banco Pan-Americano, que era o banco do Silvio Santos. E então descobriu-se que a cúpula do banco estava tirando os recursos financeiros, e aí o banco entrou em bancarrota. Todo mundo normal ia pedir o auxílio do governo
para poder pagar ali aos clientes, né, que foram lesados, e o banco ia entrar em falência, como entrou em falência o Bamerindos, como entrou em falência o Banco do Nordeste, como entrou em falência vários bancos aí que já passaram pelo Brasil. E o Banco Pan-Americano, depois foi comprado por outro, ele ia entrar em bancarrota porque tinha sido roubado. O Silvio Santos falou, não, como é que ficam os clientes? E aí, então, o Silvio Santos falou, eu vou colocar chamou o governo brasileiro e falou assim, olha, nós vamos entrar em recuperação, vou colocar, para que não feche o banco, né, vou colocar o SBT como penhor, vou colocar também o baú da felicidade como penhor, eu me lembro como fosse hoje esse acontecido, o baú da felicidade como penhor, e vou colocar mais uma outra empresa, as empresas que ele tinha. Foi até dito a ele, olha, o seu patrimônio é muito maior do que o Banco Pan-Americano, você não pode fazer isso, não. Mas como é que fica o meu nome? Como é que fica a integridade que Salomão está dizendo aqui? Sabe, irmãos, fazer um negócio com o Silvio Santos, por mais que você ao conversasse com a pessoa, ele era uma pessoa decente, sabia que haveria uma justiça, sabia que haveria uma coisa correta. É isso que as pessoas precisam ver em você quando você trabalhar nos seus negócios. Não, não, não. Ele é uma pessoa justa. Eu posso confiar. Por mais que a questão da barganha, né, da compra e venda, seja uma questão que você quer ganhar um pouco mais, ele quer ganhar um pouco mais, mas você sabe que é uma pessoa correta. Eu me lembro também de um outro camarada que era o que comprou a Geico aí na América, como é o nome dele, o Buffer. Esse camarada, ele é um americano que ele comprou uma rede de seguros na América, né, a Geico, e então Hathaway também, outra empresa dele. E esse camarada, ao comprar essa rede de seguros na América, na época, eu li no artigo que ele, judeu também, foi comprar de outro. E então Warren Buffett, quando foi comprar, ele disse que ele conversou com o dono da empresa e eles acertaram os valores, apertaram as mãos e compraram. E ele comprou. No dia seguinte, apareceu no noticiário, Warren Buffett compra a empresa Geico aqui, compra a empresa de seguros e tal, blá, 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 blá. E aí, então, amigos fizeram um questionamento a ele. Mas como é que você compra sem antes mandar os seus auditores para saber se de fato a empresa vale isso que está sendo vendida e se ela está em ordem e tudo mais? Como é que você faz isso? Eu me lembro como fosse hoje a frase que foi dita. Ele disse assim: olha, a velocidade a velocidade da confiança é a velocidade de um aperto de mão. Foi essa a frase. Ou seja, quando eu confio neste que está me vendendo, que ele é uma pessoa íntegra, eu sei que ele está me vendendo uma coisa correta, porque eu confio na integridade desse relacionamento que eu tenho com ele. E aí a velocidade da compra foi a velocidade do quê? De um aperto de mão. Por isso que ele conseguiu comprar essa baita empresa numa velocidade muito rápida. É um fato, e eu já disse a vocês que tem pessoas que eu coloco na caixinha de crédito, tem pessoas que eu coloco na caixinha de débito. Débito é que você tem que pagar à vista. Você vai lá e coloca e paga à vista. Crédito é quando você pode pagar com o crédito que você tem, o cartão de crédito, daqui a 30 dias você pode pagar. Então, a pessoa que tem crédito é a pessoa que o cartão confia, e aí, então, o cartão dá direito à pessoa pagar só daqui na fatura, né? Só pagar daqui a 30 dias ou quando for a fatura lá. Mas a pessoa que não tem crédito, ela tem que pagar sempre à vista. Tem pessoas que não têm crédito, irmão. Tem pessoas que não são íntegras. Tem pessoas que não são confiáveis. Então, ela tem que pagar sempre à vista. Eu chamo uma pessoa para estar presente comigo. Olha, eu não confio nessa pessoa, então eu vou chamar o ancião para estar comigo nessa reunião. Vou chamar fulano para estar comigo nessa reunião. Por quê? Para saber o que eu falei, para saber como nós agimos. Mas quando há crédito e a gente entende a pessoa, então assim, não, eu confio, diga o que foi. Não, realmente, não, a fulana falou, eu confio no que ela disse. É por isso que você deveria ter integridade nos relacionamentos.
É por isso que você deveria parar um momento e reavaliar se você é íntegro no falar, se você fica titubeando. Aqui você fala de um jeito, ali você fala de outro. Você conhece uma pessoa que não é verdadeira com você. Se a pessoa não é verdadeira, não adianta você dar crédito a essa pessoa. Não dê crédito a essa pessoa e se afaste dela se ela não for verdadeira. Dê débito a ela. Por quê? Porque se você der crédito a uma pessoa que não é verdadeira, ela vai gastar seu crédito e vai te enganar de novo. E você, mais uma vez, vai ficar chorando, vai ficar apanhando, vai ficar sofrendo. Por quê? Porque você deu crédito a uma pessoa que não poderia ter crédito. Você tem que aprender isso com Salomão, pessoal. Porque Salomão traz essa fonte aqui que deveríamos ser íntegros nos nossos relacionamentos. Não só com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos negócios, com as pessoas que estão nos rodeando. Você deveria ter integridade nas relações comerciais, na sua subsistência. Você também deveria ser íntegro ali nas coisas essenciais da vida, sabe? São coisas de crente. O crente deveria ser íntegro. Uma vez eu disse para vocês, né, que a luz de Salomão aqui, fazer negócio com crente, o irmão nem queria fazer mais negócio com crente, porque crente, tanto crente que enrolava. Se você diz que é crente, parece que você está dizendo a pior coisa do mundo. Bem, há um terceiro aspecto que o capítulo 14, o capítulo 19 fala para nós aqui. O coração deveria ser também um coração íntegro. Como é que é isso, pastor? Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Olha como ele começa a falar aqui: coração, uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que se deixa levar pela ira, é o tempo todo de 0 a 100 em um segundo, vai ter que sofrer o castigo, vai perder amizades, vai perder ali o seu posto, vai perder o seu reino. Olha que ele deixa claro isso para você aqui. Então, ouça os conselhos e receba a instrução de Salomão, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ser pobre do que ser mentiroso. Diz Salomão aqui. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem esse temor do Senhor viverá e ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Ó, o temor do Senhor conduz à vida. Qual é o temor do Senhor? O princípio do temor, do princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Então a sabedoria vai livrar você do mal. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Olha que ele diz que o preguiçoso aqui, ele é um cara que vai viver pobre. Sabe por que tá pobre? Porque talvez seja preguiçoso. Sabe por que tá pobre? Porque não está estudando para melhorar e sair do estado que está. Não está aumentando a velocidade da frequência. Sabe por que tá pobre? Porque não está buscando. Então ele diz que o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar até a boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Olha como o autor declara que castigar o zombador e o ingênuo vai aprender a imprudência. Vai aprender a prudência, quer dizer. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Mais uma vez, o autor vem falando sobre corrigir pessoas que são zombadoras, pessoas que são insensatas, vai fazer com que essa pessoa ela não aprenda. Então você tem que corrigir o sábio. Por quê? Porque o sábio vai crescer no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Quem maltrata o pai, irmão, e também manda embora a sua mãe é um filho que traz muita desonra. Eu lembro que eu estava conversando, fui visitar uma irmã e ela falando para mim, pastor, minha casa, meus filhos invadiram a casa.
foram tomando as coisas e querem que eu saia da casa, minha, para ir para qualquer outro lugar. Eu sou chata, a casa é minha, pastor. E os meus filhos agora casaram, não sei o quê, e tomaram a casa. E ela mora num buraquinho. Uma vergonha que esses filhos tolos que maltratam seus pais e mandam embora a sua mãe. E a irmã falando com lágrimas nos olhos diante dessa situação que está a sua vida. Ela casou e tudo. Sabe, irmãos, é esse tipo de coisa aqui que Salomão fala. Que quem maltrata o pai e manda embora sua mãe traz uma vergonha tão grande pro coração, sabe? Meu filho, versículo 27, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Quem ouve o que a gente está falando aqui e se desvia desse caminho que Salomão está falando, vai se desviar também das palavras de conhecimento e vai deixar de ter a instrução. Você deveria buscar mais instrução em Salomão, no homem mais inteligente do mundo. A testemunha depravada, ela zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Olha como ele declara aqui que a integridade só é verdadeira e total, de forma completa, quando parte do coração. Se for uma integridade que não tiver partindo do seu coração, não é verdadeira. Porque tem gente que é correto por causa do guarda. Tem gente que às vezes não rouba porque tem câmeras. Tem gente que às vezes não fala determinadas coisas porque estão gravando. Então você deveria, querido irmão, partir do seu coração, não ser um zombador, não ser uma pessoa que fala mal, independente das coisas externas. Por quê? Porque tem que partir do seu coração. Você tem que dizer assim: eu quero ser uma pessoa direita. Eu quero ser uma pessoa íntegra. Eu quero ser uma pessoa que não fica zombando nem falando das coisas. Bem, começando aqui pelo sentimento. Ele começa no versículo 19 falando sobre o sentimento ali. Tem que ser íntegro no sentimento. A capacidade de ouvir as pessoas é um outro item que ele declara, né? Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Tem que ouvir as pessoas. Tem gente que não ouve. Capacidade de ouvir é uma capacidade que vai te levar a um lugar superior se você falar menos e se você ouvir mais. Os sonhos e projetos em afinidade com a vontade de Deus é um outro item que ele declara. O versículo 22 fala muito sobre isso. O que torna alguém agradável é a misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Perceba, querido irmão, que o temor do Senhor conduz à vida. Então, ele começa a dizer que os projetos deveriam ser consagrados ao Senhor para que você desse certo na vida. Ser misericordioso com as pessoas, além de falar somente a verdade, é um outro item que seu coração tem que ter. Lembra que a Bíblia diz que tem que ser misericordioso com as pessoas, porque a oração do Pai Nosso fala sobre isso. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado o que os nossos devedores. Temos que ser misericordiosos com os outros, por quê? Porque Deus foi misericordioso conosco. E por fim, eu concluo aqui dizendo que alguns hábitos negativos, como o hábito da preguiça, é um hábito negativo, o hábito da zombaria, da desonra, da ignorância, da mentira, ele declara, e todo tipo de tolice, o versículo 29 fala. Ele revela aqui um coração que está dividido ou um coração que está partido. É por isso que a pessoa não é íntegra, porque ela está com o coração dividido e partido. É por isso que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, como diz Marcos capítulo 1, versículo 23, capítulo 12, versículo 23. Ser íntegro em todo o coração vai fazer com que você seja alguém excelente. Não fique indeciso, irmão. Tome uma retidão. Seja íntegro de todo o coração. Não fique titubeando, querido irmão. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz assim: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor faz o quê? Permanecerá. A gente tem muito plano.
Mas o que deve permanecer? O propósito do Senhor. Tudo o que é humano, tudo o que é terreno, tudo que é parte da humanidade é passageiro. Já o que vem de Deus é eterno, o que vem de Deus é pleno, o que vem de Deus permanece. Então, faça planos com os propósitos do Senhor, porque isso vai permanecer. Quando buscamos ao Senhor de todo o coração, o Senhor nos ouve e ele também responde a nossa oração segundo o quê? A vontade dele. Então deveríamos orar mais e pedir para que a vontade do Senhor permanecesse, sendo pessoas íntegras. Por isso, hoje eu li a vocês o capítulo 19, a segunda parte do capítulo 19 de Provérbios, né? Primeiro falou sobre o testemunho, depois sobre os relacionamentos íntegros e o coração íntegro. Amanhã, amanhã não, na próxima semana estarei falando a vocês sobre o capítulo 20, né? Como você ter uma vida melhor diante do Senhor. Quer você também ter essa bênção? Então não esqueça que você deveria ser íntegro. Vai sair agora para o trabalho? Seja honesto. Não passe para trás ninguém. Seja íntegro, porque se assim você fizer, Deus se levantará por você. Eu quero orar com você nesse momento e pedir para Deus abençoar e falar com você mais uma vez, trazendo a integridade dele sobre sua vida. Vamos orar.